TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, em campo mais uma edição do seu TVR Esporte e essa semana vamos falar de Brasileirão sim, mas também vamos falar do centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras, então você palmeirense vai gostar desse programa de hoje e para falar disso já vamos convocar para o nosso gramado ele, o nosso comentarista Luizinho Costa. Professor Luizinho. Opa, Rogério, tudo bem? Professor Alô, galera. Luizinho. Professor Luizinho que esteve ausente no último programa, né, Luizinho? O assunto era muito polêmico, o Manente ocupou aqui 3 blocos do nosso programa e o Luizinho ficou fazendo sua análise tática lá de fora, nos acompanhando aí. Professor Luizinho, vamos falar do centenário do Verdão, né? Você teve alguma experiência com o Palmeiras, Luizinho? Tive, e muito bonita. Com 10 anos eu pude assistir o lançamento, a estreia do meu irmão Carlinhos Costa na equipe principal do Esporte Clube São Bento, enfrentando essa equipe do Palmeiras que tinha com 10 anos, hein? Olha como a minha cabeça tá boa. Valdir, Djalma Santos, Geraldo Escoto, Ferrari, lateral esquerdo, o Minuca, zagueiro, quarto zagueiro, Zequinha e Jaime, Gildo, Servílio, Tupanzinho e Rinaldo. Essa escalação, professor Luizinho, de ponta, belíssima memória, essa escalação do Palmeiras, isso foi da primeira academia, né? Começava ali a primeira academia do Palmeiras. Exato. Depois nós tivemos a segunda, essa foi brilhante, serviu de inspiração para a segunda academia. Professor Luizinho, qual que foi? A segunda academia, você tem a escalação também, Luizinho? Com certeza, a segunda academia, só que nessa primeira já tinha Nelson Filpo Nunes, o argentino que dirigia o Palmeiras. Nesse dia que o meu irmão estreou o Carlinhos, junto com o Carlinhos fez a estreia também o Gilson Mittigieri, ponteiro esquerdo, Carlinhos na ponta direita, os dois muito jovenzinhos, muito jovens. É o meu irmão com 15 para 16, o Gilson já com 17 ou 18, e o São Bento ganhou de 2-0 esse jogo, 2 gols de Osvaldo, centroavante. Olha, a minha cabeça é boa, apesar de toda essa idade do velhinho aqui, a minha cabeça está muito boa. Prodigiosa. Mas a segunda academia, essa eu já tive o prazer de enfrentar. Já joguei contra a segunda academia, que era de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Fantástica escalação. Sensacional. Família... Aliás, o palmeirense tem que se orgulhar, né? E a sua família também, porque um filho, né, enfrentou a primeira academia pelo São Bento e o outro filho, você, Luizinho, enfrentou a segunda academia. Luizinho, em sua análise, qual a melhor dessas academias do Palmeiras? A primeira ou a segunda? Qual deixou mais legado? Olha, Rogério, logicamente que a gente não devemos viver do passado, mas quem não tem um passado, como é que vai poder contar hoje, no presente, o que a gente pôde viver há uns anos atrás? É difícil, porque as duas eram sensacionais. E depois teve a terceira, né? Foi aquele... A terceira geração Parmalat? Sim, mas eu vou dizer uma coisa, a qualidade não era tão boa como a da segunda, da primeira e da segunda. Mas eu tive o prazer, um fato que marcou muito nessa segunda academia, foi que num jogo Portuguesa e Palmeiras no Parque Antártica, eu perdi uma televisão que davam, né, aos melhores jogadores em campo, por nada mais, nada menos para o Ademir da Guia. Será que eu ia ganhar? Não tinha jeito. Para o Ademir da Guia. O Ademir da Guia que esteve em Sorocaba na última sexta-feira, né? Veio a Mancha Verde, trouxe a torcida organizada da Sociedade Esportiva Palmeiras, trouxe o Ademir da Guia. Eu tive a oportunidade de estar lá com o Ademir da Guia, o Dair Patriarca, numa festa fantástica. Inclusive quero mandar um agradecimento ao Fábio lá da Rádio Máximo e também mandar um abraço ao PC da Rádio Máximo, Luizinho. Grande PC. Diz que assiste nosso programa toda semana, né? Gosta muito, fez muitos elogios, tietou a gente bastante, então ficamos mandar aqui no nosso momento Fair Play um abraço aí pra você, PC aí da Rádio Máximo, né, Luizinho? Exatamente, então, grande abraço. Professor Luizinho, Ademir da Guia, o divino, né, o divino Ademir da Guia, fazia muita diferença. O apelido era digno. Não, divino. É digno. É digno, divino. E uma pena que ele não conseguiu ter as mesmas atuações, porque jogou muito pouco pela seleção. Mas eu só queria ter hoje, no futebol atual, um camisa 10, que mais ou menos se aproximasse ao Ademir da Guia.
Não jogar como ele, porque aí era humanamente impossível. Mas que mais ou menos se aproximasse do Ademir. Nós íamos ser muito felizes, viu? Com certeza. A situação do Palmeiras nesse ano de centenário, Luizinho, não é muito boa. Apesar do Palmeiras ter ganho nesse último final de semana, né? Conseguiu alcançar 3 pontos, mas não vê numa situação boa. Saiu um pouco da área de degola ali, mas a situação é complicada, né? Isso ofusca o brilho dessa comemoração desse centenário? Eu acho que não deve ofuscar, não. Acho que o torcedor palmeirense tem mais que desfrutar mesmo. Porque a situação, ela é difícil? Claro que é. Vamos dar o tempo para que o Gareca termine de fazer seu trabalho? Eu acho que dificilmente ele vai ter esse tempo, porque já iria sair se empatasse contra o Curitiba. Mas como venceu, então já o sorriso no rosto. Agora eu notei uma coisa meio esquisita no gol do Palmeiras, que a comemoração, ela não foi direto ao banco. O Juninho foi lá como se fosse no banco, mas foi atrás do gol, onde os jogadores estavam aquecendo, se abraçaram e comemorar entre eles. Eu acho que devia haver uma maneira de dar um abraço no treinador e falar: meu irmão, fica sossegado, nós vamos dar o coração, botar o coração aqui e a alma na ponta da chuteira para a gente tirar o nosso Palmeiras dessa situação. Eu acho que o ambiente não está muito bom, não, mas o palmeirense tem mais é que curtir o seu centenário. Exatamente, e tem que apoiar o seu técnico. Com certeza. Porque nós sempre dizemos aqui, é o jogador que tira e coloca o técnico lá, né? E ajuda na sua permanência. Luizinho, você falou aí na sua escalação belíssima da primeira academia palmeirense, que o dirigente, né, quem dirigiu o time, esse glorioso time em época, era um argentino. Esse fato do Palmeiras trazer agora no ano do seu centenário o Gareca, um argentino, é uma comemoração, é um sentimento nostálgico dessa época? Pode ser que eles tenham pensado, pode ser que o pensamento tenha realmente sido esse. Vamos trazer um argentino para implantar novamente aquele futebol bonito que se jogava. Mas eu queria abrir um parênteses nessa situação do Palmeiras e analisar um pouquinho rapidamente, friamente o nosso futebol. Em menos de um minuto. Conseguiram acabar com os pontas do futebol brasileiro. Estão acabando já com os laterais. Meia esquerda, armador e meia ponta de lança não existe. E agora estão querendo terminar, extinguir o centroavante de referência. Meu Deus do céu, o que vai restar para o nosso futebol? É complicado isso mesmo, Luizinho. Meio complicado. Nesse evento que eu estive, eu estava conversando com o Odair Patriarca, sorocabano, o Odair que é lá de Itaporanga, mas se fez aqui na cidade de Sorocaba. Grande Odairzinho. O Odairzinho, poxa, um grande nome na década de 90 aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Jogou no São Bento, Ponte Preta e teve uma convocação para a seleção brasileira também. Exatamente, o Odair Patriarca, fantástico. E o Odair, a gente ali nos bastidores, eu aprendendo um pouco com o Odair falando que hoje o futebol está muito de modismo. Eu falei, poxa, é o que a gente bate lá, eu com o Luizinho também. Primeiro o modismo do Barcelona, agora o modismo do futebol alemão pelo título da Copa do Mundo. Essa é a realidade hoje mesmo? É a realidade do futebol. Logicamente que nós temos que procurar nos moldar na situação que se joga o futebol hoje em dia no mundo. Porque o nosso futebol sempre foi vistoso, porque nós tínhamos dribles, bons passes, a bola não queimava nos pés, mas só que hoje está muito complicado, o jogador brasileiro está errando muito passe, o jogador brasileiro não tem mais aquela criatividade que tinha, ou se tem medo de executá-la, mas isso vem ali embaixo, o problema está ali embaixo, porque é muito mal trabalhado as bases do nosso futebol brasileiro. É isso aí, professor Luizinho. Então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo seu centenário, pela sua história fantástica. Parabéns à sua torcida, aos seus torcedores. Que a comemoração seja de festa, seja de alegria, seja de compreensão, né, por esse momento difícil que o Palmeiras passe, para que nada ofusque o brilho desse centenário, assim como a história belíssima que o Palmeiras trilhou nesses 100 anos de história. Parabéns mais uma vez. Professor Luizinho, vamos ir para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos para falar do Brasileirão. Espero que você continue aí com a gente, é rapidinho. Voltamos já. Há 18 anos, a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniforme social personalizados. Além de estamparia de brindes, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Coral Rende Muito é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito, o original. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários.
uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários, uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Estamos de volta aqui com o segundo tempo do TVR Esporte. Primeiro tempo falamos do centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras e agora segundo tempo aqui com o nosso comentarista Luizinho Costa, Brasileirão. Professor Luizinho, considerações sobre o primeiro tempo? Olha, o primeiro tempo maravilhoso, eu só não poderia deixar de comentar que dois jogadores sorocabanos, né? Luiz Pereira, que começou no Sport Clube São Bento, e foi vendido à Sociedade Esportiva Palmeiras e se transformou num dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Grande zagueiro Luiz Pereira e o nosso querido Pires também, que fez parte da equipe do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras também. Então vem essa lembrança minha. Luiz Pereira, o maior zagueiro do mundo que eu vi jogar, o maior zagueiro central. Luizinho, grandes nomes. Só aí no primeiro tempo do programa de hoje, falando do centenário do Palmeiras, e agora com essa lembrança, quantos nomes, quantos craques, lá do tempo do seu irmão, mais você, Odair Patriarca, e agora essa homenagem, quantos nomes Sorocaba exportou para o futebol brasileiro e também para o futebol internacional. O que acontece hoje, Luizinho? Exatamente. Hoje está aquela dificuldade, nós não temos mais aqueles jogadores que outrora, Marinho Pérez, primeiro foi o Paraná praticamente, o Berdan Catani, o goleiro, sorocabano, foi um monstro, né? Depois Paraná, Marinho Pérez, Luiz Pereira, o Carlinhos, depois veio aí o Odair, Pires, o próprio Marcelo Conte, que depois foi jogar no futebol mexicano, teve uma passagem pelo São Paulo também, mas parece que deu uma escassez agora. Parou. Secou. Alguma coisa não estamos trabalhando bem. O último foi Tupã e Guinei, talvez. Exatamente, Guinei. Isso, exatamente. Secou. Alguma coisa está acontecendo de errado. Podemos colocar aí esses meninos que o Atlético tem revelado nos últimos 3 anos, talvez, o Bernardo e esses jogadores que o Atlético negociou com a Ponte Preta. Teve o César zagueiro, foi para a Ponte, agora está jogando no Benfica, em Portugal, o César. Então, nós precisamos voltar a trabalhar bem as categorias de base. Precisamos voltar a trabalhar muito bem, mas nós temos que saber o que passar para essa garotada, porque muita gente que está envolvido com os garotos em escolinhas de futebol, infelizmente, não estou criticando, mas infelizmente não tem aquela vivência, não teve vestiário. Como é que você vai passar? Como é que você vai passar o que você viveu se você não viveu? Aí é complicado, né? É difícil, não tem como você passar uma experiência que você não viveu. De banco de faculdade. Exatamente. Da teoria de livros, né? Exatamente. Lembrando que o São Bento, no último final de semana, ele enfrentou o Taubaté e ganhou aí, conquistou mais 3 pontos na vitória sobre o Taubaté por 1-0. O placar magro, porém muito importante para o São Bento, que abriu aí 6 pontos à frente do São José e também do Atlético Sorocaba, que são os 2 times aí fora da área de classificação. Também vamos cumprimentar também, então parabéns aí ao Vitor Mosca, em primeira mão aí, e também queremos cumprimentar o empate do Atlético Sorocaba, do Zé Luiz Drey, que conquistou o empate aí contra o líder do grupo 3, né, o líder do campeonato, que é o São Bernardo. Exato. Então, belíssima participação dos times de nossa cidade no último final de semana na rodada aí desse campeonato da Copa Paulista. A Copa Paulista. Ô, Bolinha, é o seguinte, às vezes as pessoas que vivem no futebol, gente, estou falando das pessoas que vivem no futebol, às vezes tem uma meia dúzia de 2, 3 que são mal intencionados. Eu até ouvi um comentário aqui a semana passada a respeito, vocês falaram bastante do Mosca, falaram bastante do José Luiz Drey. Eu quero deixar um recadinho para quem fez essa insinuação, porque nós sabemos o que acontece. Aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu irmão. Aqui nós não vivemos, eu e você, nós não ganhamos nada de ninguém para falar bem de ninguém, não. Exatamente. Se fizer bom papel, vamos falar bem. Se não trabalhar legal, o pau vai cantar, porque não temos rabo preso com ninguém. Exatamente. Nós não passamos em clube, não passamos a sacolinha no clube, não recebemos verbas de clube nenhum aqui. Já, porque graças a essa abertura que a nossa direção, quero até agradecer, que a nossa direção nos dá ao TVR Esporte, de ter essa liberdade em poder
falar aqui de forma aberta, porque nós não pegamos dinheiro, não passamos sacolinha, nada. Então aqui, realmente, pau que bate em Chico. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então aqui não tem. Então nós vamos elogiar sim o Mosca, ou o técnico que estiver à frente do Esporte Clube de São Bento quando necessário. Também vamos apontar os erros e as mazelas, não meter o pau, mas apontar as dificuldades sim quando for necessário. E assim também do Atlético Sorocaba sempre, até porque nós temos o respeito pelos dois times de nossa cidade. Não é verdade, professor Luizinho? Com certeza. Então que ficou dado o recado. Muito bem, professor Luizinho. Tinha esquecido desse recado aí, realmente surgiu esses comentários. Professor Luizinho, essa questão, até então, esse celeiro de craques vinha do Esporte Clube São Bento, né? O pessoal, o time de Sorocaba, o povo sorocabano tem esse costume de, claro, pelo centenário do Esporte Clube São Bento, pela história do Esporte Clube São Bento, de enaltecer mais o São Bento e desconsiderar um pouco o Atlético Sorocaba como um time legítimo da cidade. Exato. Mas temos que lembrar que o Atlético é o único time da cidade que nos últimos 3, 4 anos vem revelando craque e conseguindo fazer receita vendendo jogadores para os clubes do estado de São Paulo. Exato. Hoje nós falamos do Atlético, mas no passado tinha o Estrada de Ferro sorocabano. O Estrada. Estrada que era o grande rival do nosso Esporte Clube São Bento. O Estrada também revelou alguns jogadores, porque tinha um treinador que trabalhava lá com a garotada, Chumbão, era um senhor. Aliás, as bases, antigamente, elas eram dirigidas por cinquentões. Por pessoas, Ponte Preta tinha o Cilinho, no Guarani seu Zé Duarte, no São Paulo tinha o Pupo Jimenez, na Portuguesa Esporte seu Godet, e por aí vai. Hoje, o garoto sai da faculdade de Educação Física, ele é amigo do filho do presidente, já assume uma categoria de base. Mas o que esse menino vai passar, meu Deus do céu? Nada contra os jovens, pelo amor de Deus, mas falta trabalhar melhor a base. Falta experiência. Bom, Brasileirão, professor Luizinho, começamos pelo Santos. Santos e São Paulo, um belo clássico, bem jogado, 2-1 para o São Paulo. Vitória do São Paulo que em uma semana conseguiu aí somar 6 pontos. São Paulo que vem levantando e hoje está a 7 pontos do Cruzeiro, que é o atual líder e o campeão do verão, né? Campeão do verão não, campeão da primavera, ou seja, do primeiro turno brasileiro, ninguém pode alcançar o Cruzeiro. Alcança mais 39 pontos. Talvez até esse desânimo do Muricy, apesar da vitória, falando que o elenco cruzeirense é superior, o elenco é mesmo. O elenco cruzeirense realmente se diferencia dos demais times e o São Paulo não conseguirá mais alcançar o no primeiro turno não, porque mesmo que o Cruzeiro venha a perder, coisa que não acontece, o Cruzeiro, o São Paulo, o máximo para poder chegar tem 32, vai chegar a 38, vai ficar 1 ponto ainda, mas o Cruzeiro é duro de perder. Luizinho, há uma máxima hoje no futebol aí moderno, da questão do jogador inteligente, aquele jogador que faz a diferença. O jogador inteligente é aquele jogador que ele ganha para o time mesmo sem bola. Qual que é essa definição? O que é esse jogador inteligente que traz benefício para o clube mesmo sem bola? Nos anos 70, nós tínhamos o carrossel holandês, dirigido pelo Remus Mitchell, que eu li o livro dele. E no livro ele dizia, se você não tem de 7 a 8 jogadores superdotados de inteligência, não vá querer jogar dessa forma, que não vai dar certo. Ou seja, são poucos jogadores inteligentes dentro do campo. São pouquíssimos, aquele que tem a leitura de jogo. Então, dizem que o técnico que tem em campo, no seu time, um desses jogadores, ele já está feliz. O São Paulo tem 4? Ele tem lá o Kardec, Pato, Ganso e... Kardec, Pato, Ganso... E o Kaká. E o Kaká? Não. Ali no São Paulo, desses 4, você pode classificar de um jogador que tem a leitura mesmo, é o Kaká. Mais experiente talvez. E que realmente é um jogador inteligente, um jogador muito culto. Entendeu? Porque é difícil você ver um jogador de futebol que infelizmente não tem uma boa cultura. Se ele não tem uma boa cultura, como é que ele vai ler o jogo? Como é que ele vai entender o que o treinador está falando? Mas ali no São Paulo, desses 4, é o Kaká, que é, como se diz, o mensageiro do seu treinador em campo. É isso aí, professor Luizinho, nós vamos para o intervalo. Já voltamos no terceiro tempo, continuando com o nosso papo no Brasileirão. Continue com a gente, voltamos já. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo.
Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. Estamos de volta com o terceiro tempo aqui do TVR Esporte. Primeiro tempo falamos do centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo tempo iniciamos aqui nosso bate-bola pelo Brasileirão. Professor Luizinho, vamos falar de quem agora? Grêmio e Corinthians. Uma bela vitória do Grêmio. O Corinthians teve ali uns 3, 4 minutos de apagão. O Grêmio venceu o jogo, ao modo, ao estilo Filipão, que quando o Corinthians teve um pouquinho mais de pressão, ele retirou seu centroavante goleador e colocou mais um homem ali atrás, mas não jogou tão bem, não foi aquele primor, mas venceu. E vencer nesses momentos, para o Filipão, é o que mais importa. Né? Ruim para o Corinthians, está em moda agora falar que deu apagão, né? Depois do 7-1 da seleção brasileira diante da seleção alemã, virou clichê falar. Eu fui nessa apagão, onda. apagão. O Corinthians sofreu um apagão, perdeu a oportunidade para o Internacional, perdeu também na rodada do final de semana. O Corinthians perdeu a oportunidade de tornar-se vice-líder, o que foi bem aproveitado pelo São Paulo. Exato. Foi um desperdício? Foi um desperdício, porque depois o Corinthians já voltou a tomar a rédea do jogo. Foi um bom jogo. Tomou a rédea e teve aí para empatar. Teve um pênalti meio aí duvidoso que o Mano reclamou muito. Que o Mano falou do apito. Mas como é que o rapaz vai amputar o braço dele? Não pode. Oh, meu Deus do céu. Se ele tá com os braços levantados, tudo bem, mas ele tá um pouquinho assim só do corpo, com o braço para fora do corpo, vai amputar o braço do jogador? Não pode. Para mim não foi pênalti, não. O Mano gosta de chorar mesmo. Se apagão é o modismo do momento para os comentaristas esportivos, né, e apresentadores esportivos, reclamar do apito amigo, né, é o clichê, a muleta dos técnicos de futebol, como o Mano reclamou, que o resultado foi influenciado pelo apito. Mas para mim, sabe como é que eu dou como é que se diz? Uma resumida nisso? Vai chorar na cama que é lugar quente, né? É isso aí. Esse é o ditado. Exato. O professor Luizinho, o Internacional. O Internacional sofreu uma derrota para o Atlético e perdeu a oportunidade de se aproximar do Cruzeiro e abriu espaço para o Corinthians, que se vencesse, como não venceu, e abriu espaço para o São Paulo, que agora sim, São Paulo 7 pontos atrás do Cruzeiro. São Paulo que se beneficiou com esses dois maus resultados, tanto de Corinthians como de Internacional. O Cruzeiro 39 pontos no Brasileirão, São Paulo em segundo com 32, o Internacional vem aí com 31, o Corinthians também logo atrás com 31. Depois vem Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio. E lá na zona da degola, né, está o Criciúma em 17º com 17 pontos, o Bahia com 16, o Coritiba com 15 e o Vitória também colado ali, né, no Coritiba com 15. O que faz esses times, professor? O Bahia, Coritiba e Vitória, o Criciúma, mas times como o Coritiba, que de tradição está amargando esse resultado aí na tabela. Eu queria abordar o assunto do Vitória. O Ney Franco era treinador do Vitória. Fazia até que uma campanha razoável. Deixou o Vitória e foi para o Flamengo. Não ganhou nenhum jogo, perdeu todos. Foi mandado embora. O que aconteceu? O Vitória mandou embora o Jorginho, que é o atual treinador, e recontratou o Ney Franco, que já estreou com derrota. Turma-se com um barulho desse. É brincadeira, são sempre os mesmos. Quando é que vai surgir, que irá surgir treinador do futebol brasileiro desse jeito? Não dá. São sempre os mesmos, ele sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá, sempre os mesmos. Essa dança de cadeira, vai e volta, isso é influência das forças ocultas do futebol, dos cartolas do futebol, professor Luizinho, que a gente sempre bate aqui? Sim. A maioria tem seus esqueminhas e isso favorece. Você não vai ver, jamais, vai ser muito difícil ver um treinador jovem que vai aí despontar e vai ter condição de trabalhar. Muito difícil. Se ele não pertencer a esse meio que comanda o futebol brasileiro, é muito difícil. O Atlético Sorocaba do seu compadre? Atlético Mineiro, compadre. O Atlético Sorocaba, perdão, o Atlético Mineiro. Exato. Com o Atlético Sorocaba na cabeça, o Atlético Mineiro do seu compadre. Levi Coupe foi aplaudido pro comentarista do Sport Center, programa de uma co-irmã, a respeito de que tem um campo que ele vai jogar, ele é 105 por 68. Vai jogar num outro campo, é 110 por 75. Não tem uma metragem oficial. As quadras de vôlei,
Uma é maior que a outra? De maneira alguma. Então, e por que só o futebol tem que ser assim, os campos? E molhar, até ele comentou isso, molhar o campo, o Maracanã, para o jogo do Atlético contra o Flamengo, e o campo estava encharcado. Puseram lá 10 milhões de litros de água, exageradamente falando. Os caras querem molhar, mas não sabem até que ponto deve ser molhado o campo. Isso favoreceu o Flamengo ou não? Não é questão que favoreceu, é que querem fazer coisas... Eu achei que você quis dizer que favoreceu o Flamengo. Não, é que querem fazer coisas, mas não sabem nem o que estão fazendo. Esse é o grande problema. Vamos molhar o campo, o futebol fica mais rápido. O futebol fica mais rápido, sim, mas a média de erro de passes é muito maior também. Mas como diria o Iabica em relação à tabela, em relação ao placar do SIC que nunca chegou, e ele disse que deu sorte para o São Bento, que o São Bento subiu para a Série A1, molhar o campo assim sucessivamente e deu sorte para o Luxemburgo? Tá dando, porque o Flamengo, que estava lá em último lugar, agora já está aí entre 10, no 11º colocado, já saiu daquela zona de desconforto que se encontrava o Flamengo. É o que aconteceu com o Palmeiras. Você chega uma época na vida que já não tem mais onde ir para baixo, né? A tendência é começar a subir. Luizinho, um resumo geral do Campeonato Brasileiro, da situação que você espera agora, daqui para frente. Você acha que esses times que estão na degola, eles têm condições de reagir? O Cruzeiro pode ser alcançado? Quem chegará mais perto na briga no final? Na minha modéstia visão, o Cruzeiro vai ser difícil que o Cruzeiro não seja bicampeão. Isso é ponto número 1. Irão brigar pela Libertadores, Corinthians, Internacional, São Paulo, aí Fluminense, Grêmio, sei lá. Vão brigar pela Libertadores para ficar entre os 4. Ali na degola é muito difícil. O Curitiba eu acho que sai. Eu acredito que as duas equipes baianas devem ter mais problema. E o Criciúma também acredito que vai dar uma levantada. Terão mais 19, ou seja, 21 jogos, 3-1, 3, 3-2, 6, 61 pontos para disputar. Não é mesmo? Então, meu irmão, vamos ter que correr muito para não cair para a segunda divisão, para a Série B. 61 pontos. Pô, se não conseguir ganhar pelo menos 30, aí é brincadeira, né? Aí é complicado. Bom, nós estaremos aqui de olho, trazendo os comentários sempre, os seus belíssimos comentários aqui para o TVR Esporte, para que o nosso telespectador em casa informado sempre fica, porque o telespectador ele é bombardeado todos os dias, né, repetitivamente, né, por toda a imprensa, né, local e nacional. Mas aqui nós fazemos uma análise dos fatos de forma diferente. A análise tática, a experiência de vestiário, a experiência de campo, de alguém que viveu isso, como o professor Luizinho, e de forma aberta, de forma independente, sem, como diz o professor Luizinho, sem rabo preso com ninguém, essa é a verdade. Professor Luizinho, as considerações finais, momento fair play, abraço para alguém? Não, a expectativa fica para o clássico sorocabano, no fim de semana. O derby no final de semana, Sorocaba e São Bento. Que seja realmente um grande derby, que todos se divirtam. Até a próxima. Bem lembrado, é isso aí. Então, torcedor do Esporte Clube São Bento, torcedor do Atlético Sorocaba, vá a campo, vá ao estádio, assistir seus times, torcer pelos seus times com muita prudência e sempre com bom comportamento, como a gente espera de uma torcida disciplinada como o bom sorocabano. Espero você no próximo programa. Até lá! TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria.